No norte de Israel, a noite começou com o habitual estrondo dos treinos de artilharia, mas às 4h15 da manhã, um som diferente rasgou o ar, um uivo curto e agudo como uma inspiração metálica antes de um grito. Um segundo depois, por trás da linha das colinas do lado libanês, surgiu um arco ofuscante. Não era um projétil comum. Os operadores de observação israelenses imediatamente notaram uma trajetória incomum, muito plana, muito rápida. Mais tarde, ficaria claro. Era um complexo de mísseis antitanque de fabricação norte-coreana, transferido por meio de uma das estruturas do Hezbollah. O míssil atingiu diretamente o bloco de betão principal da parede defensiva, que protegia o quartel-general da divisão blindada Lapis Baja, uma unidade que simbolizava a força de Israel. A onda de choque rachou a fortificação, e o fogo instantaneamente atingiu os Merkavas que estavam ao lado. Poucos minutos depois, o céu sobre a fronteira ficou mais claro do que o amanhecer. As chamas se elevaram dezenas de metros. Fontes libanesas em canais militares do Telegram chamaram o ataque de resposta às constantes invasões de drones israelenses e tentativas de pressionar o sul do Líbano. Ao fundo do vídeo dos tanques em chamas, ouviu-se a voz do locutor. Isto não é guerra. É um lembrete de que o orgulho pode derreter. O exército israelita Tzahal imediatamente lançou drones de reconhecimento, mas, segundo a agência Reuters, alguns deles foram abatidos por meios de defesa aérea, também supostamente baseados em tecnologia norte-coreana. A ligação entre Pyongyang e Beirute continua a ser objeto de controvérsia. Mas, na manhã seguinte, analistas americanos da Rand Corporation sugeriram que se tratava de testes a novos canais táticos de fornecimento de armas entre países sob sanções. Ao meio-dia, a mídia israelense informou que pelo menos 5 tanques e 2 depósitos de munições foram destruídos por uma detonação em cadeia. As imagens de satélite da Planet Labs mostram uma cratera com mais de 2 hectares, em torno da qual se encontram carcaças carbonizadas de veículos militares. As brigadas de bombeiros do exército trabalharam até ao fim da tarde, mas as chamas continuavam a arder. O combustível queimava e o metal derretia. O Comando Norte está paralisado, informou o canal Al Jazeera, citando uma fonte em Tel Aviv. Em todas as frequências de comunicação, ouviam-se pedidos de ajuda, sinais de alarme distorcidos pelo ruído das interferências. Um dos soldados, segundo Haaretz, disse numa intercepção de rádio: "O domo de ferro é capaz de interceptar mísseis, mas não é capaz de interceptar o pânico." Entretanto, em Beirute, a televisão transmitia imagens do lançamento com a legenda Operação de Resposta. As autoridades libanesas abstiveram-se de comentar, mas fontes próximas da Hezbollah informaram que este é apenas o início de uma longa série de ações pontuais contra posições israelitas. O Departamento de Estado americano emitiu uma declaração condenando a provocação coordenada com o uso de tecnologias proibidas. O presidente dos USA, Donald Trump, em seu discurso na Casa Branca, afirmou que Washington está considerando medidas econômicas severas contra os estados que contribuem para a desestabilização de Israel. No entanto, analistas da CNN observaram que nenhuma medida concreta foi tomada. Enquanto isso, a Casa Branca parece estar tentando entender a profundidade da ligação entre o Líbano e a Coreia do Norte. No Irão, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros observou cautelosamente que os povos da região têm o direito de se defender da ocupação. Será que este ataque reflete a crescente aliança entre forças anti-ocidentais, na qual a Coreia do Norte se torna um novo elo no Médio Oriente? E se sim, qual será a reação de Washington quando o seu aliado for alvo de tecnologias asiáticas? Entretanto, especialistas israelenses discutiram a falha do sistema GPS que fez com que parte dos ataques de artilharia
atingissem as suas próprias posições. Nas redes sociais, os israelitas escreveram com amarga ironia: atiramos com precisão, só que nem sempre para onde devemos. As publicações foram rapidamente apagadas, mas as capturas de ecrã espalharam-se pela imprensa mundial. A BBC informou que o nível de pânico entre a população no norte de Israel atingiu o nível mais alto dos últimos anos. Os residentes de Kiryat Shimoná abandonaram as suas casas temendo uma nova onda de ataques. Vídeos de testemunhas oculares mostram uma espessa fumaça pairando sobre a cidade. E explosões ao longe, segundo testemunhas, são os restos de munições detonando. À noite, o serviço de imprensa do Ministério da Defesa de Israel realizou uma breve coletiva. O porta-voz afirmou que a situação está sob controle e a ameaça foi eliminada. No entanto, imagens de satélite e fotos de fontes abertas contradiziam essas palavras. Os especialistas do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, IUSS, salientaram: mesmo que o ataque tenha sido local, o seu efeito psicológico e estratégico é colossal. É a primeira vez que a tecnologia da RPDC demonstra uma eficácia real contra as unidades de elite israelitas. Na mesma noite, o canal de televisão RT transmitiu uma reportagem de Moscovo onde analistas militares observaram: Israel se viu numa nova realidade, onde mesmo pequenos atores, unindo esforços, são capazes de romper o escudo da superioridade tecnológica. Com o cair da noite, Israel tentou novamente contra-atacar, mas, segundo a Associated Press, em várias áreas foram observadas falhas de navegação e falsos alarmes da defesa antiaérea. Isso obrigou o comando a suspender temporariamente as operações para avaliar a ameaça de interferência eletrônica. Enquanto as sirenes soavam no norte e em Teherã, programas de televisão analíticos discutiam o inesperado equilíbrio do medo. Se a Coreia do Norte pode apoiar o Líbano, por que o Irão não pode fazer o mesmo em resposta à agressão? Perguntou-se ao vivo no canal Press TV. Pela manhã, os jornais israelenses saíram com manchetes como: o escudo rachou, o Líbano ataca com o apoio de Pyongyang. Até mesmo o normalmente cauteloso Jerusalém Post reconheceu que o ocorrido foi o desafio mais sério para a defesa nacional nos últimos 20 anos. Nos bastidores do Knesset, começaram as discussões: como é que os serviços secretos deixaram passar a preparação de uma operação deste tipo? Por que é que o sistema de vigilância por satélite não registrou os lançadores nas montanhas do Líbano? Ainda não há respostas. E na linha da frente, os soldados ainda apagavam os restos fumegantes do equipamento. Um dos repórteres israelenses observou: se este é o início de uma nova fase da guerra, ela não será por território, mas por tecnologia e nervos. Mas a principal questão que agora se coloca em ambos os lados da fronteira foi realmente uma ação isolada ou o prólogo de um confronto em grande escala no qual novos aliados se unirão ao Líbano. Na manhã seguinte ao ataque, o norte de Israel acordou em um estado próximo ao choque de guerra. Ainda havia fumo sobre as fortificações destruídas de Lapis Baja, e os relatórios alarmantes não paravam de chegar pelo rádio: falhas de comunicação, perda de drones, discrepâncias nas coordenadas. Os moradores locais de Kfar Gilad e Metula disseram aos jornalistas da CNN que pela primeira vez em muitos anos ouviram não o som das sirenes de alarme de treino, mas o som real da guerra. Em Tel Aviv, onde ainda ontem se ouviam declarações otimistas sobre um incidente local, o clima mudou drasticamente. Ao meio-dia foi realizada uma reunião de emergência do Gabinete de Segurança, presidida pelo primeiro-ministro. Na sua coletiva, nada de concreto foi dito. Vamos responder de forma proporcional. No entanto, mesmo os jornais Ynet e Maariv, próximos ao governo, notaram que este é um caso raro em que as autoridades evitam a palavra controle.
As primeiras avaliações analíticas surgiram já ao fim da tarde. O canal internacional Al Arabiya informou que o míssil utilizado contra os tanques israelitas era provavelmente uma versão modernizada do complexo norte-coreano Bullseye 5, um modelo mais leve e manobrável, inspirado no russo Kornet. Em Pyongyang, o incidente foi chamado de demonstração da capacidade dos povos aliados de se defenderem da agressão imperialista. A inteligência israelense confirmou a presença de vestígios técnicos da Coreia do Norte, fragmentos únicos de componentes eletrônicos encontrados nos destroços coincidiram com componentes anteriormente registrados em remessas para a África. Mas, de onde o míssil chegou ao Líbano, permanece um mistério. Segundo o jornal britânico The Guardian, as armas podem ter chegado através de uma rede de intermediários ligados a empresas privadas há muito suspeitas de violar as sanções. Dentro de Israel, começou um pânico que beirou a desconfiança nas estruturas militares. As redes sociais encheram-se de vídeos curtos que mostram explosões a destruir parques de tanques e soldados em pânico a correr para abrigos. Nos comentários dos israelitas, surgiu a palavra Bahim, derivada da palavra Bah, explosão, como símbolo da vulnerabilidade do poder blindado. Perante a crescente pressão pública, o ministro da Defesa anunciou o início de uma investigação. Temos de compreender como é que o inimigo conseguiu romper a nossa defesa. Mas os analistas notaram que não havia na sua voz a determinação característica de crises anteriores. Enquanto os militares procuravam respostas, a mídia libanesa continuava a publicar imagens do ataque acompanhadas de canções solenes. Nas ruas de Beirute, ocorreram manifestações espontâneas de apoio aos combatentes, enquanto as autoridades oficiais mantiveram a neutralidade. De acordo com a Associated Press, o Hezbollah se recusou a confirmar ou negar o seu envolvimento. Mas um representante da organização observou: qualquer estado que se considere intocável, um dia descobrirá o preço da arrogância. Washington reagiu de forma contundente. O presidente Trump encarregou o Pentágono de preparar um relatório sobre as prováveis rotas de contrabando de armas norte-coreanas através do Médio Oriente. A CNN cita uma fonte da administração. Os EUA estão a considerar a possibilidade de sanções conjuntas com a Coreia do Sul contra quaisquer estruturas relacionadas com este incidente. No entanto, em Seul, essas declarações foram recebidas com cautela. Autoridades lembraram que o diálogo com Pyongyang permanece aberto. Enquanto isso, Israel tentou realizar uma operação de artilharia em resposta. Segundo o The Times of Israel, várias baterias abriram fogo contra as posições presumidas do inimigo em território libanês, mas, devido a falhas nas coordenadas GPS, parte dos projéteis atingiu as suas próprias bases. O vídeo deste incidente, publicado no Telegram, provocou uma onda de sarcasmo, precisão de nível mundial contra os seus. Perto da noite, a aviação israelita levantou voo com uma esquadrilha de F-16, mas meia hora antes de entrar no espaço aéreo, libanês o comando ordenou o regresso alegadamente por razões de segurança. Mais tarde, o jornal Haaretz informou que o sistema de radar registrou fortes interferências de origem desconhecida, supostamente criadas por meios de guerra eletrônica fornecidos ao Líbano através de países terceiros. Nos fóruns internacionais, começou uma discussão acalorada. O jornal francês Le Monde escreveu que este episódio pode ser o início de uma corrida tecnológica à sombra das sanções. E o alemão Der Spiegel comparou o que estava a acontecer a uma recidiva inesperada da Guerra Fria, onde pequenos atores demonstram capacidades de superpotências. Nas ruas de Tel Aviv e Jerusalém e Haifa, eclodiram manifestações. Os manifestantes exigiram transparência e explicações sobre por que o caro sistema, cúpula de ferro, se mostrou inútil contra mísseis de pequeno porte.
Alguns cartazes diziam: "A cúpula enferrujou. Pagamos por blindagem e recebemos papel." Enquanto isso, a comunidade internacional se dividiu. A Rússia, por meio do Ministério das Relações Exteriores, exortou as partes a manter a moderação e evitar uma nova escalada. A China afirmou que cada nação tem direito à segurança, mas não ao caos. E o Irão, comentando o que estava a acontecer, enfatizou que quem invade terras vizinhas um dia enfrenta as consequências. Será que este ataque não foi um sinal de que o equilíbrio habitual de forças no Médio Oriente está a ruir? Se um míssil barato é capaz de perfurar uma blindagem na qual foram investidos milhares de milhões, o que virá a seguir? E como se comportarão os países cujas tecnologias agora, de repente, estão do outro lado da linha de frente? Os comandantes israelitas reconheceram o impacto psicológico foi mais forte do que o material. Um dos oficiais, cujas palavras foram citadas pela Sky News, disse: "Os nossos soldados já não acreditam na invulnerabilidade dos seus veículos." No meio do caos informativo nos meios de comunicação, surgiu mais um detalhe preocupante. De acordo com a agência turca Anadolu Agency, as forças libanesas estão a preparar-se para novas fases de ações defensivas e receberam canais de comunicação adicionais e formação técnica. Fontes da ONU confirmaram na região de Nakira foi observado um aumento da atividade de grupos armados. Os serviços secretos israelitas estão a preparar-se para a possibilidade de uma série de novos ataques. Mas, nos programas analíticos da CNN e da BBC, a conclusão geral é: ninguém controla mais o nível de tensão. À meia-noite, o norte de Israel mergulhou novamente num silêncio inquietante, quebrado por raras explosões ao longe. As pessoas dormiam em caves, verificavam os seus telemóveis e liam as notícias, onde a cada minuto surgiam novas versões do que tinha acontecido. Em meio à incerteza, blogueiros israelenses escreveram: "Vivemos numa época em que os vírus podem ser eliminados, mas o medo não." Assim começou o segundo dia da crise, quando ficou claro não se tratava mais de um ataque local, mas de um desafio a todo o sistema de segurança da região. A reação internacional ao ataque foi imediata. Em apenas 24 horas, as edições de emergência da CNN, BBC e Al Jazeera começaram com a mesma imagem, uma enorme bola de fogo subindo sobre o norte de Israel. As reportagens eram transmitidas ao vivo, com legendas: "Israel sob ataque", "Fronteira libanesa em chamas." Na tela, apareciam comentários de especialistas ex-militares, diplomatas e analistas. Tel Aviv insistia que a situação estava a estabilizar. Mas os dados de satélite publicados pela agência Maxar mostravam o contrário: novos vestígios de destruição e vastos focos de incêndio na zona da base militar. O jornal britânico The Times comparou as imagens com as consequências dos ataques aos armazéns ucranianos em 2023, observando uma semelhança impressionante nas táticas. Em Nova York, o Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de emergência. A delegação de Israel acusou o Líbano de apoiar grupos terroristas e afirmou que Pyongyang está a transferir armas violando todas as resoluções internacionais. No entanto, representantes da Rússia e da China bloquearam a proposta de sanções, enfatizando que ambas as partes devem evitar a escalada. O representante iraniano acrescentou: "O mundo não pode ficar observando indefinidamente enquanto alguns estados usam a força impunemente e outros pagam por resistir." Nos bastidores, os diplomatas afirmaram que a reunião foi uma das mais tensas dos últimos anos. A delegação americana insistiu na condenação do Líbano e da Coreia do Norte, enquanto vários países asiáticos exigiram investigar as provocações de Israel. Isso revelou não apenas uma divisão política, mas civilizacional, a divisão entre os blocos ocidental e não ocidental, que, segundo analistas da Reuters, se manifestou tão abertamente pela primeira vez desde a guerra em Gaza. Entretanto, o presidente Donald Trump falou ao vivo na Fox News.
As suas palavras espalharam-se pelo mundo. Os Estados Unidos apoiam Israel, mas não vamos entrar em conflitos alheios sem uma estratégia clara. Israel é um país forte e deve provar isso por si mesmo. Esta frase provocou uma onda de discussões. Os comentadores do Washington Post chamaram-na de o início de uma nova era de contenção, enquanto o jornal israelita Haaretz a considerou um sinal de arrefecimento das relações. Nas bolsas de Tel Aviv, as ações das empresas de defesa caíram 12%. Enquanto a moeda coreana se fortaleceu inesperadamente, os investidores interpretaram o incidente como uma demonstração do poder real da tecnologia norte-coreana. A situação foi agravada por declarações de Pyongyang. A Agência Central de Notícias da RPDC publicou um comunicado intitulado "Os acontecimentos no Líbano são a prova de que os povos armados com a ideia de resistência são capazes de deter a agressão." No dia seguinte, as notícias norte-coreanas mostraram imagens do lançamento de mísseis com legendas em árabe e o slogan "Os nossos amigos não estão sozinhos." Beirute tornou-se o centro das atenções da mídia nesses dias. Repórteres da AFP escreveram que colunas de carros com bandeiras libanesas circulavam pelas ruas, canções patrióticas eram tocadas e manifestações de gratidão aconteciam em frente à Embaixada da Coreia do Norte. No entanto, o governo do Líbano declarou oficialmente que não tem relação com as ações de grupos informais. A imprensa israelense respondeu com acusações de agressão híbrida. Publicações no Jerusalém Post e no Channel 12 afirmaram que o ataque foi planejado com a participação de terceiros países, usando o Líbano como base. Ao mesmo tempo, os especialistas mencionavam cada vez mais o Irã, a Rússia e até mesmo a China como possíveis inspiradores técnicos. Entretanto, centros analíticos mundiais publicavam relatórios urgentes. A Stratfor escreveu que os acontecimentos no norte de Israel mostraram que um míssil barato, mas preciso, é capaz de alterar o equilíbrio estratégico. A Bloomberg observou que, após esse incidente, os países da região começaram a rever os contratos de compra de sistemas de defesa aérea israelenses considerados referência. Uma nova onda surgiu nas redes sociais. A hashtag "O Myron Melted", o ferro derreteu, tornou-se tendência no Twitter e no TikTok. Vídeos das explosões acompanhados pelo som de orações obtiveram milhões de visualizações. As autoridades israelenses tentaram bloquear a divulgação das imagens, mas o fluxo de conteúdo acabou por se tornar incontrolável. No final do terceiro dia da crise, as sirenes voltaram a soar no norte do país. Vários novos foguetes caíram em áreas desertas. Segundo dados preliminares, foram lançamentos de treino para demonstrar força. No entanto, o pânico entre os cidadãos recomeçou. As pessoas ficaram presas em engarrafamentos tentando sair para o sul. Em meio à tensão, Tel Aviv enviou um pedido oficial a Washington para acelerar o fornecimento de componentes para o domo de ferro e sistemas eletrônicos de interferência. Mas, segundo o político, o Pentágono respondeu: os fornecimentos só serão possíveis após a avaliação das ameaças e consultas ao Congresso. De forma inesperada, a China reagiu à situação. O jornal oficial Global Times publicou um artigo que dizia: os acontecimentos na fronteira israelense demonstram o colapso do mito da superioridade tecnológica do Ocidente. O mundo está entrando em uma era em que qualquer país pode possuir armas precisas se tiver determinação. Este comentário provocou um escândalo diplomático. Israel convocou o embaixador chinês para dar explicações. Entretanto, na televisão iraniana, discutia-se: será que este ataque pode ser o início de uma nova eixo de cooperação Teherão-Pyongyang-Beirute? Nas bolsas internacionais, o petróleo subiu 6% e o ouro atingiu níveis recordes. Os analistas associaram isso ao risco de expansão do conflito, pois surgiu a perspectiva de envolvimento dos emissários Sawa e do Irão. Enquanto isso,
os militares israelenses enfrentavam um novo problema moral. Em entrevista à Sky News, um oficial admitiu: "Depois de ontem, não temos mais ilusões. Se o inimigo pode destruir o Merkava, ele pode destruir-nos também." Mas, mesmo dentro do Líbano, ouviram-se vozes alarmadas. Os analistas políticos alertaram o entusiasmo excessivo com o sucesso pode resultar numa nova fase de destruição, pois Israel não deixará o que aconteceu sem resposta. Jornalistas internacionais questionavam se será que este confronto não se tornaria o prólogo de um grande conflito onde se entrelaçam os interesses de Teherã, Washington, Pyongyang e Moscovo. E será que isso não significaria que o Médio Oriente voltaria a ser um palco para a demonstração de tecnologias globais, desde drones até guerras eletrônicas? No final do terceiro dia, a CNN resumiu: "O mundo testemunhou um ataque em que o passado e o futuro da guerra se encontram velhas rixas e novas tecnologias. A cada hora que passava, ficava mais claro que a guerra havia mudado de rosto. E agora, não se tratava mais de fronteiras, mas do direito de ditar as regras num mundo onde nem mesmo as sanções são capazes de impedir a transferência de poder." Quando a poeira após as explosões baixou, Israel percebeu o inimigo. Usou não apenas mísseis, mas também tecnologias que antes não existiam no Oriente Médio. Reuniões fechadas começaram nos quartéis generais, e nos monitores dos analistas apareciam termos como ataque híbrido, camuflagem eletrônica e rede de orientação mútua. Não se tratava apenas de um incidente militar, era uma demonstração de uma nova guerra. De acordo com o portal israelense Debka File, os sistemas de orientação dos mísseis atacantes foram sincronizados com transmissores de baixa potência colocados ao longo da fronteira. Esses transmissores criavam coordenadas falsas, fazendo com que os radares israelenses registrassem alvos fantasmas. Por outras palavras, a defesa de Israel funcionou contra si própria. Um relatório do Instituto de Estudos de Segurança Nacional, INSS, publicado 2 dias após o ataque, afirmava: "O inimigo utilizou uma combinação de meios táticos desde mísseis padrão até interferências digitais, o que indica uma pegada tecnológica externa. Provavelmente trata-se de equipamentos eletrônicos norte-coreanos testados com a participação de especialistas de países terceiros." Os analistas observaram que, no momento do ataque, o sistema de satélite GPS estava a sofrer interferências de alta densidade. Isso indicava a presença de equipamentos semelhantes ao russo Krasuka-4 ou ao chinês tipo 318. A questão é: como esses dispositivos foram parar nas mãos das forças libanesas? A BBC citou um engenheiro militar americano. "O rastro técnico da RPDC é demasiado evidente. Eles utilizam esquemas antigos de origem soviética, mas combinados com eletrônica moderna. Isso barateia a produção e torna as armas acessíveis mesmo para pequenos aliados." A inteligência israelense, por sua vez, suspeitava da participação do Irã, que poderia ter fornecido apoio logístico. No entanto, Teherã negou publicamente isso, enfatizando que os povos livres da região agem de forma independente. O renomado analista iraniano Said Darami afirmou em entrevista ao canal Press TV: "Quando as tecnologias se tornam acessíveis a todos, a questão não é quem as forneceu, mas quem é capaz de as utilizar. Israel está habituado a considerar-se o único detentor de mísseis inteligentes. Mas agora, a situação está a mudar." Entretanto, começou uma polêmica nos fóruns ocidentais. A revista Foreign Policy publicou um artigo intitulado "O fim da era do escudo de ferro." O artigo afirmava que Israel enfrentava uma crise de confiança em seus próprios sistemas de defesa antiaérea e, paralelamente, a ameaça de ataques cibernéticos. No dia seguinte, hackers desconhecidos que se apresentaram como o grupo Free Axis invadiram vários sites municipais em Haifa e Acre. Nas páginas apareceram as inscrições: "A tecnologia não é nada sem espírito" e "O norte já não é vosso."
Os serviços de cibersegurança israelitas reagiram instantaneamente, mas o facto da fuga de dados foi um novo golpe para a imagem do Estado. Nessa altura, no Líbano, os programas de televisão discutiam a cooperação histórica, enquanto em Pyongyang, os jornais chamavam ao ataque um exemplo de solidariedade fraterna. A mídia sul-coreana, por outro lado, expressou preocupação. O The Korea Herald escreveu: se os mísseis norte-coreanos forem usados em condições de combate em outro continente, isso significa que o embargo perdeu efetivamente a sua força. O presidente Trump declarou em um novo discurso: não toleraremos a proliferação de armas norte-coreanas. Os EUA conduzirão uma investigação internacional e responsabilizarão todos os envolvidos. No entanto, como observaram os comentadores da The Atlantic, crescia a discórdia dentro da administração. Parte dos conselheiros exigia uma resposta dura. Outros temiam envolver o país numa nova espiral no Médio Oriente. Enquanto isso, o exército israelense preparava a operação de retaliação Cortina de Aço. Mas analistas militares alertaram sem resolver o problema dos sistemas de orientação e interferências de satélite, a resposta pode se transformar em uma catástrofe. Estamos a lutar às cegas, disse um oficial em conversa com um correspondente da Sky News. Quando as coordenadas se movem e o ecrã mostra alvos fantasmas, até mesmo operadores experientes ficam perdidos. Esta é uma nova guerra, onde não vence quem tem mais mísseis, mas quem controla o sinal. Neste contexto, intensificaram-se os debates na Europa sobre o futuro das armas. A revista alemã Spiegel publicou uma coluna analítica: Guerra de dados, quando as ondas de rádio decidem o destino dos tanques. O autor salientou que a era das fortificações físicas chegou ao fim, agora o que decide é a velocidade do código. Mas será que esse era realmente o objetivo de Pyongyang? Testar não apenas os mísseis, mas também os esquemas de interação entre eles em condições de conflito real? A Reuters informou que nos últimos meses, especialistas norte-coreanos realmente intensificaram os contactos com estruturas do Oriente Médio, testando modelos para contornar as barreiras das sanções. Entretanto, em Israel, começaram a chegar os primeiros relatórios da Comissão de Investigação do Incidente. Descobriu-se que o sistema de alerta precoce não funcionou devido a uma falha temporária na comunicação entre os radares terrestres e os satélites orbitais. O canal de transmissão de dados estava sobrecarregado. Os especialistas chamaram isso de tempestade perfeita de vulnerabilidade técnica. O canal de televisão i24 News mostrou imagens de tanques queimados com a legenda "Lápis Baja, não mais blindagem, mas cicatriz". Os comentadores afirmaram que a derrota simbólica foi ainda mais importante do que a material. O exército, que durante muitos anos se considerou inexpugnável, percebeu agora que qualquer blindagem tem um limite. Nesse momento, no Irão, na Síria e no Iêmen, realizavam-se manifestações de apoio ao povo do Líbano. Nos cartazes apareciam slogans como "A resistência une os continentes". Os analistas questionavam-se: será que este acontecimento se tornaria o catalisador de um novo bloco político-militar, no qual a Coreia do Norte assumiria o papel de parceiro tecnológico do Oriente? Em Tóquio, pelo contrário, crescia a inquietação. O ministro da Defesa do Japão afirmou que a disseminação de armas norte-coreanas representa uma ameaça não só para o Médio Oriente, mas também para a estabilidade mundial. No Médio Oriente, porém, surgiu outra questão. Se até Israel se mostrou vulnerável, quem pode agora sentir-se seguro? E este caso não significa que a era da hegemonia regional chegou ao fim. Enquanto os analistas formulavam hipóteses, os soldados israelitas nos bunkers do norte ouviam o ruído dos silenciadores e aguardavam ordens. Um deles disse a um jornalista sob um pseudônimo: "Estamos habituados às balas. Mas quando o inimigo ataca invisivelmente, o medo é outro.
Não se sabe o que está a acontecer até ser tarde demais. Assim se formou um novo tipo de guerra, a Guerra do Silêncio, onde o golpe não é desferido pela artilharia, mas por uma falha no sistema. O quinto dia após o ataque foi marcado por uma explosão diplomática. O mundo finalmente percebeu não se tratava de um tiroteio local, mas de um conflito geopolítico, capaz de mudar toda a arquitetura de segurança do Médio Oriente. Na sede da ONU, em Nova York, a reunião do Conselho de Segurança durou mais de 6 horas. Israel exigiu a condenação imediata do Líbano e da Coreia do Norte por ataque coordenado com o uso de armas ilegais. A delegação do 5º Padimoy apoiou o projeto de resolução e o presidente Donald Trump declarou publicamente que os Estados Unidos não permitirão que os inimigos da democracia ameacem os seus aliados. Mas o resultado da votação foi inesperado à Rússia e à China, e vários países não alinhados vetaram a resolução. O representante russo enfatizou: as sanções contra o Líbano não são a solução. Antes de acusar, é preciso perguntar por que razão há décadas que o exército vizinho realiza operações no seu território. Esta frase espalhou-se instantaneamente pelas redes sociais. Nos estúdios da Al Jazeera e da RT, os comentadores discutiram que o mundo já não está sujeito a um único centro de poder. Os aliados europeus do ZEUA, em particular, a França e a Alemanha, apelaram à desaceleração temendo uma nova onda de instabilidade. Entretanto, chegaram as primeiras declarações diretas do Irão. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do país afirmou que apoia todos os povos que resistem à ocupação. Teherã rejeitou oficialmente o envolvimento no ataque, mas enfatizou que o Líbano tem o direito de responder à agressão. Os principais jornais iranianos publicaram manchetes como "O escudo rachou", "O mito da inviolabilidade foi derrotado". As publicações americanas reagiram de forma oposta. O New York Times escreveu que Trump enfrenta uma crise de confiança, o seu aliado sofreu um golpe, mas os EUA não estão prontos para uma intervenção militar. O político acrescentou que a Casa Branca ficou sob pressão do Congresso, onde parte dos senadores republicanos exigiu ações duras contra Pyongyang e os seus parceiros. Na Ásia também surgiram discussões. O parlamento sul-coreano convocou uma sessão fechada para discutir como reagir ao uso de armas norte-coreanas no conflito que ocorre a milhares de quilômetros da Península Coreana. A China, por outro lado, assumiu uma posição de observadora, declarando através do Ministério dos Negócios Estrangeiros: cada estado tem direito à segurança e ninguém pode julgar os conflitos alheios. Uma nova onda de protestos começou em Israel. Milhares de pessoas reuniram-se em frente ao edifício do Knesset, exigindo uma explicação para o facto de o exército não estar preparado. Nas ruas, ouviam-se slogans como "Fomos enganados pela tecnologia", "Não somos alvos para experiências". Os jornalistas compararam o clima ao da crise de 1973, quando um ataque repentino chocou toda a nação. A mídia israelense informou que o exército reforçou a fronteira norte, enviando unidades adicionais, mas o medo de um novo ataque permaneceu. Em algumas áreas, as aulas foram canceladas e os moradores foram evacuados para regiões centrais. Economistas alertaram que o pânico já havia afetado o mercado de ações e que o setor de turismo estava praticamente paralisado. Enquanto isso, em Beirute, o tom das notícias tornou-se mais moderado. Autoridades libanesas, compreendendo que o país estava no epicentro da política mundial, pediram cautela. Mas nas ruas ainda se ouviam gritos de alegria e nas redes sociais circulavam imagens de crianças a lançar aviões de papel com bandeiras norte-coreanas desenhadas. Nos círculos analíticos internacionais, discutia-se se a RPDC se tornaria um novo exportador de conflitos. A revista The Economist escreveu que Pyongyang, na verdade, testou na prática a possibilidade de contornar as sanções por meio de alianças políticas, obtendo influência em troca.
E a publicação Asia Times observou: a Coreia do Norte mostrou que pode ser um ator na arena mundial sem a participação da ONU, simplesmente fornecendo tecnologia para aqueles que estão dispostos a aplicá-la. No 6º dia da crise, o presidente Trump teve uma conversa telefônica com o primeiro-ministro de Israel. A Casa Branca informou que as partes concordaram em reforçar conjuntamente a cibersegurança e atualizar o controle por satélite da região. No entanto, fontes independentes observaram que Israel exigiu mais detalhes, incluindo ajuda militar, mas não obteve resposta. Ao mesmo tempo, na televisão iraniana, foi transmitido um debate com uma pergunta provocativa: se os Hipóciora defendem os seus aliados, quem defenderá aqueles que se defendem deles? Esta pergunta rapidamente se tornou a citação da semana nos meios de comunicação árabes, sublinhando a crescente divisão ideológica. Em Moscovo e Pequim, diplomatas falaram sobre a possibilidade de um novo formato de Helsínquia, negociações sobre a segurança no Médio Oriente, mas sem a participação da OTAN. A ideia recebeu o apoio de vários países neutros, incluindo a Indonésia e o Cazaquistão. Entretanto, de acordo com a agência Reuters, o exército israelita considerava a possibilidade de uma resposta cibernética contra infraestruturas ligadas ao Líbano e aos seus aliados. Este poderia ter sido o primeiro caso na história de uma operação de resposta digital oficialmente reconhecida. No entanto, os especialistas alertaram que tais medidas podem provocar uma onda de respostas imprevisíveis. No Médio Oriente, cresce o medo de uma escalada em grande escala. A Arábia Saudita e o Egito reforçaram a vigilância das fronteiras, e na Jordânia foi declarado estado de emergência parcial. Os preços do petróleo, de acordo com a Bloomberg, subiram mais 8%, e os investidores mundiais começaram a transferir ativamente os seus ativos para o ouro. Enquanto isso, em Israel, analistas discutiam em programas noturnos não apenas as consequências militares, mas também as filosóficas. Um dos comentaristas observou: pela primeira vez em décadas, Israel não sabe onde está o seu inimigo. Não vê o alvo, não entende a origem do sinal. É uma guerra invisível. Entretanto, em Beirute apareceu uma pichagem num dos edifícios. Quando os fracos se unem, o escudo racha. A sua fotografia espalhou-se por todo o mundo, um símbolo do novo equilíbrio de forças. Será que esta crise não coloca uma questão a todo o sistema internacional? Se nem mesmo as superpotências conseguem impedir a fuga de tecnologia, quem é que então controla a segurança global? E será que o Líbano não será apenas a primeira peça do tabuleiro de xadrez, seguida por outras? Enquanto os políticos trocavam declarações nas regiões do norte de Israel, voltavam a ouvir-se explosões abafadas durante a noite. Não eram ataques, mas sim trabalhos de engenharia. O exército reforçava suas posições como se preparasse para a inevitável continuação. O planeta inteiro prendeu a respiração, compreendendo que a guerra já estava em curso, só que as suas frentes já não eram visíveis. O 7º dia da crise encontrou Israel com um céu cinzento e a sensação de que a fronteira com o Líbano se tinha tornado não apenas uma linha de frente, mas um espelho de uma nova era. O país, acostumado a ditar as condições de segurança para toda a região, agora se defendia olhando para o céu com apreensão. As tropas de Lapis Bajá, outrora consideradas de elite, permaneciam paralisadas moralmente, exaustas, fisicamente esgotadas. De acordo com o jornal Haaretz, mais da metade do pessoal da unidade foi temporariamente afastado para reabilitação psicológica. Os psiquiatras do exército reconhecem que após o ataque e o forte choque informativo, muitos soldados experimentam o efeito de transparência, a sensação de que o inimigo os vê sempre e em todos os lugares. Quando a armadura deixa de proteger, disse um oficial, o soldado deixa de se sentir vivo. Em Tel Aviv, decorria uma sessão do Knesset. O primeiro-ministro, dirigindo-se aos deputados, afirmou: Israel não perdeu a capacidade de se defender.
Enfrentamos um novo tipo de ameaça e responderemos de forma adequada. Mas nos bastidores ouviam-se outras vozes. A oposição acusava o governo de arrogância e falha na inteligência. Jornalistas do The Times of Israel escreveram que a confiança nas estruturas militares foi abalada. A sociedade já não acredita na segurança absoluta. Entretanto, nos regiões do norte de Israel, continuavam a eclodir focos de distúrbios. As famílias evacuadas exigiam compensações. Os residentes de Kiryat Shimona e Metula queixavam-se da falta de alimentos e combustível. O exército transferiu os abastecimentos para rotas internas, temendo que fossem interceptados. Enquanto isso, em Beirute reinava um clima de euforia. A televisão nacional divulgou uma reportagem festiva intitulada "O escudo rachou, mas o espírito do Oriente é forte". O apresentador disse que a operação não foi uma guerra, mas um lembrete de que o povo tem o direito de responder. Mas, entre os especialistas, soavam notas alarmantes. Economistas libaneses advertiram: se Israel decidir responder com um bloqueio econômico, as consequências serão devastadoras. O país já está em crise, inflação, escassez de combustível, pressão crescente dos credores internacionais. E em Teherão, programas analíticos discutiam que o ataque era o prólogo para a formação de um novo eixo de influência, de Pyongyang ao mar Mediterrâneo. Um dos politólogos observou: o mundo vê como as sanções perdem o sentido. As tecnologias já não pertencem aos poderosos, elas fluem para onde há determinação. E, de fato, de acordo com a Reuters, vários países da África e da Ásia começaram a demonstrar interesse pelos sistemas de armamento norte-coreanos. Os mecanismos internacionais de sanções revelaram-se impotentes, o comércio era feito através de estruturas privadas e transferências em criptomoedas. Em Washington, a pressão sobre a administração Trump aumentava. O Congresso exigia demonstrar força, pelo menos econômica. A Casa Branca anunciou sanções contra várias empresas ligadas ao transporte de componentes de armas, mas muitos analistas consideraram isso um gesto simbólico. A CNN informou que os conselheiros militares do presidente estavam divididos. Alguns pediam ataques limitados à infraestrutura do Líbano, outros pediam moderação para evitar que os Ipua-Sawa fossem arrastados para um novo conflito. A instabilidade crescia nos mercados internacionais. O petróleo ultrapassou a marca de $100 por barril e o ouro atingiu um pico histórico. Os títulos israelenses caíram, enquanto a moeda norte-coreana, contrariando as expectativas, se fortaleceu, um sinal de que parte dos atores globais começou a considerar Pyongyang não como um parceiro isolado, mas como um parceiro calculista. Dentro de Israel, crescia o descontentamento. Os manifestantes voltaram a encher as ruas de Tel Aviv, carregando cartazes com os dizeres: "O ferro enferruja, o povo chora", e "o escudo não salva enquanto não houver confiança". Os canais de televisão mundiais mostraram cenas de distúrbios, comentando que a sociedade israelita se encontrava dividida internamente pela primeira vez em décadas. Nesse contexto, desencadeou-se também uma guerra de informação. Nas redes sociais, espalharam-se declarações falsas de que Israel se preparava para uma operação de retaliação. O Ministério da Defesa foi obrigado a desmentir oficialmente os rumores. Entretanto, o grupo de hackers Free Axis anunciou novamente que interferiu nas comunicações do exército, publicando fragmentos de conversas em que se ouve os operadores confusos com as coordenadas. "Esta não é uma guerra por território", escreveu a revista Foreign Affairs. "É uma batalha pela percepção da realidade". Entretanto, em Moscovo e Pequim, decorriam consultas à porta fechada. A Rússia propôs a convocação de uma conferência sobre segurança com a participação de todas as partes em conflito, incluindo o Irão e a Coreia do Norte. A China apoiou a ideia, mas sublinhou:
Nenhuma negociação deve ser realizada sob a pressão de sanções. Israel, por sua vez, declarou que não se sentaria à mesa com aqueles que atiraram. No entanto, os círculos diplomáticos já falavam da possibilidade de mediação internacional através da ONU ou de países neutros da Ásia. Títulos alarmantes surgiram na mídia internacional. O Oriente Médio à beira de uma nova era. A sombra de Pyongyang sobre o Mediterrâneo. O fim da era da imunidade. Nos círculos analíticos, discutiam-se também as consequências a longo prazo. Será que Israel conseguirá manter a liderança em tecnologia militar? Como é que a crise irá afetar a estratégia americana na região? E este episódio não será o ponto de partida para uma revisão do papel das sanções e das alianças no século XXI. Na noite do 7º dia, o presidente Trump dirigiu-se à nação. Ele afirmou: os Estados Unidos estarão sempre ao lado de Israel. Mas o mundo mudou. Temos de aprender a agir não com força, mas com estratégia. Essa frase soou como um reconhecimento. A era da ditadura direta chegou ao fim. Enquanto isso, drones de reconhecimento sobrevoavam novamente o norte de Israel. O seu zumbido misturava-se com o eco das sirenes, e as pessoas em pé diante das ruínas do antigo quartel-general de Lapis Bajá olhavam para o céu onde a fumaça se espalhava. Um veterano idoso disse ao repórter: estamos habituados a que o inimigo entre pelos portões. Agora ele chega através de um sinal. A noite caiu sobre a terra queimada. Em algum lugar distante, ainda brilhavam os reflexos vermelhos dos incêndios, uma lembrança de que uma nova guerra já está em curso. Ela não foi declarada, mas é sentida em cada falha, em cada silêncio da rede de rádio, em cada olhar do soldado para o horizonte. E o mundo, observando isso, se perguntou: a velha ordem acabou ou simplesmente se reformulou sob novas regras digitais?